Nós vamos continuar nossa reflexão, versículo 18 até o versículo 24. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol, Manre, e estes que tomem a sua parte. Meus queridos, nós falaremos sobre Melquisedeque e a bênção de Abrão. Nós temos aqui nesses versículos que dois reis vêm visitar Abrão. O primeiro era um homem de Deus, era rei e sacerdote. Esses títulos expressavam o lado real e o outro o lado espiritual. Então você percebe que Melquisedeque era um homem que tinha uma titulação humana, real, por isso ele é chamado de rei. Mas ele carregava em si também o aspecto espiritual, por isso ele era também sacerdote. E quando nós lemos a palavra do Senhor no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, Hebreus 7, 2: A quem também Abrão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Perceba que aqui não há nada que leve Melquisedeque a uma titulação puramente etérea, divina. Melquisedeque era um ser real, humano, e carregava essas duas titulações. Uma relacionada à justiça, por ele ser rei, e a outra relacionada ao aspecto espiritual, por ele ser sacerdote. Melquisedeque vem para celebrar, junto com Abrão, a grande bênção recebida da parte de Deus. Depois que ele abençoa Abrão, ele leva o mesmo a entender que Deus é o autor de tudo aquilo que aconteceu de favorável na vida de Abrão. Então, a primeira vinda é de um personagem que é um servo de Deus, um homem de justiça e um sacerdote. A segunda vinda é de um rei, o rei de Sodoma. Perceba que o primeiro vem com todo um apanágio peculiarmente espiritual. Já o segundo, ele também vem para agradecer, mas ele não vem para agradecer ao Deus Altíssimo que concedeu bênção a Abrão. Na verdade, ele vem agradecer somente a Abrão e logo lhe faz uma proposta material e bem vantajosa. Perceba as perspectivas diferentes. Enquanto que o primeiro vem com justiça,
vem com espiritualidade, o outro vem apenas com propostas para tirar vantagem dela. Ele quer dar vantagem para Abrão, mas ele também quer vantagem para a sua própria vida. Nós entendemos aqui o lado espiritual e o amadurecimento de Abrão, porque prontamente ele rejeita a proposta do rei de Sodoma. Isso ele faz porque ele tem fé em Deus e ele não quer comprometer a sua vida de comunhão com o Senhor Todo-Poderoso. Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Note que a palavra Zedeque fala de justiça, mas esse nome também era uma referência a uma divindade cananita. O texto diz que Melquisedeque era rei de Salém, ou Urussalim, cidade da paz, que é Jerusalém. Isso está comprovado historicamente que esta cidade ela foi identificada pelas placas de Tel Amarna em 1400 a.C. Melquisedeque era um personagem que envolvia certos mistérios em relação à sua genealogia. Isso não quer dizer que ele fosse algo ou um ser divino. Ele era rei e sacerdote, e ele vem para reconhecer o valor e a bravura de Abrão. E ele traz alimento para Abrão e seus guerreiros. A ação de Melquisedeque em abençoar Abraão, trazendo esse alimento, caracterizava-se como um grande respeito, bom trato e amizade que ele estava tendo para com Abrão, devido a essa grande batalha e conquista que ele alcançou. Melquisedeque glorifica ao Deus Altíssimo. No hebraico, El Elyon, é o Deus auto-revelado. Então, nós podemos entender que Melquisedeque tinha fé e ele glorifica a Deus pela vitória facultada a Abrão. Note que o próprio Abrão logo entende que era o mesmo Deus que ele servia, o Deus que também Melquisedeque glorificava. Percebemos aqui que tanto Melquisedeque como Abrão tinham fé no verdadeiro Deus. Ainda que ambos vivessem em um mundo contaminado pelo pecado, pela idolatria, ambos não abriam mão da sua fé no Deus Todo-Poderoso. Podemos entender que tudo isso foi de suma importância para que o entendimento sobre um sacerdócio maior e melhor começasse a ser desenvolvido. É isso que nós podemos perceber quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 110, do versículo 4. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ainda lendo a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9 e o versículo 10, olha o que nos diz a palavra. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Em uma leitura simples do livro de Hebreus, é fácil entender que o sacerdócio de Cristo era superior ao de Arão, que veio tempos depois. Por ser ele, o sacerdócio de Melquisedeque, uma ordem mais antiga. Abrão entende que Melquisedeque tinha uma posição grandiosa, uma posição que merecia ser reverenciada. Por isso ele lhe entrega o dízimo. Esse dízimo aqui não se trata de imposto para templo, posto que naquela época não havia templo nem funcionário de templos.
Esse dízimo aqui, ele tinha uma característica totalmente religiosa. Então perceba que nós temos um sacerdócio perfeito e maior que vem de uma outra ordem, a de Melquisedeque, e Abraão reconhece esse homem como sacerdote e também como rei. E aqui ele tem um aspecto espiritual. Melquisedeque servia ao El Elyon. Nós podemos dizer que Melquisedeque fala do Deus que possui o céu e a terra. Note que no hebraico essa palavra é koner, fala de adquirir, obter, dar à luz, comprar, fazer. É assim que Melquisedeque descreve o Deus que ele adorava, o Deus que possuía tudo, o céu e a terra. Os versículos finais deixam claro que Abrão não entrou na batalha com propósitos materialistas. Ele rejeitou o seu direito pelos despojos. Seu propósito era apenas livrar o seu sobrinho nessa grande batalha. Abrão era um homem de caráter. Ele não quer nada para si, mas deseja que seus aliados fossem beneficiados com a parte que cabia a cada um deles. Isso porque eles tiveram despesas. Portanto, procuremos entender essa parte e que o Senhor Deus nos abençoe para sempre. Amém.